Bem-vindas, mulheres! Estamos começando agora mais um episódio do nosso podcast. E o assunto de hoje é culto doméstico. Eu sou a Valdelene Carvalho. Eu sou a Dizandra Martins e hoje nós temos aqui nossos convidados, pastor Hudson Carvalho, Luane Manhago Carvalho, que é professora aqui da nossa igreja. O nosso assunto hoje é imperdível. Fique conosco no nosso Papo de Mulher Cristã. Falar em culto doméstico, tudo acontece. O cachorro late, o telefone toca, uma pessoa chega na sua casa de repente, vira um caos. Então nós vamos falar a respeito disso, como nós podemos driblar essas barreiras para que o culto doméstico realmente aconteça nos nossos lares. Hudson, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui de volta, né? No podcast Papo de Mulher Cristã, uma bênção. O que é o culto doméstico? O culto doméstico, nós precisamos entender que a família é a primeira instituição que Deus realizou, certo? E Deus nos criou de forma intencional. Deus é intencional em tudo aquilo que Ele faz. Ser intencional é o quê? É ter um motivo pelo qual as coisas existem da maneira como existem. Sendo muito prático nesse assunto. Então, Deus ele nos criou para quê? Para louvor de sua própria glória. Então, quando nós entendemos isso claramente, nós conseguimos compreender que a nossa vocação agora, já salvos em Cristo Jesus como filhos de Deus, é qual? Render glórias a Deus. Então, o culto doméstico é uma convocação que Deus faz para que as famílias celebrem o Evangelho de Jesus Cristo em seus lares. Então, como é que a gente pode falar assim? O que é culto doméstico? Basicamente o quê? Nós temos oração, gratidão, cânticos espirituais. O que são cânticos espirituais? São músicas, são louvores que nós colocamos para exaltar, glorificar a Deus, elogiar o nome do Senhor. Então, e obviamente, o compartilhamento da leitura da palavra. Então, o culto doméstico é esse, é uma prática cristã que atravessa séculos de história. Na verdade, isso vem muito antes, desde os judeus. Deus tinha instituído isso, de modo que o culto nos seus respectivos lares, antes de tabernáculo, antes de templo, já deveria existir, porque Deus nos criou para a sua glória. Então, Deus deseja assim que o seu povo o adore em espírito e em verdade e em seus respectivos lares. Família de Deus ali reunida em torno do quê? Do compartilhamento das músicas, dos louvores, as orações, a gratidão, a palavra de gratidão daquilo que Deus fez na sua vida durante o dia e, obviamente, compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Então, o culto doméstico a gente pode resumir claramente nisso, né? Uma forma de cultuar a Deus em nossos respectivos lares. Pastor Hudson, antes, Luane, de fazer a pergunta para você, eu queria só fazer uma pergunta. Nós podemos dizer que o culto doméstico é o culto familiar? Porque às vezes as pessoas confundem que é para fazer culto só quando a gente tem criança pequena, né? Que às vezes começa ali o discipulado. Mas fala para a gente, pastor, como que deve ser o culto? É o culto com a família? Exatamente. Eu acho que é claramente que quando nós temos crianças pequenas, nós temos, como pais, o dever de discipular os nossos filhos no caminho do Senhor. Sim. Certo? Mas, independentemente de você ter ou não uma criança em casa, Deus nos chamou para cultuar o seu nome. Então, tem ali o casal, pode e deve fazer regularmente o culto no lar, não é? O culto doméstico, de modo que ali o nome do nosso Senhor seja glorificado em todas essas coisas. Depois então, que os filhos crescem, não precisam perder não, também, não né? precisam, exatamente. Exatamente. É um bom início para você discipular os seus filhos, para que eles também construam lares na presença de Deus e atuem de forma regular, habitual, a prática de adoração cristã nos lares. Né? E aquele casal novo, né, quando os filhos chegam, eles já estão habituados a isso. Exatamente. Eles não vão precisar colocar uma nova rotina. Não, a criança chegou e ela vai passar a fazer parte do culto doméstico. Luane, qual o objetivo do culto doméstico ou culto familiar? Né? O objetivo é conhecer mais o nosso Deus, fazer os nossos filhos conhecerem a Deus, e é um momento de adoração ao Deus daquela família. Eu separei aqui até alguns versículos
para falar um pouco desses Sim, objetivos, né? No culto doméstico, o Senhor é adorado, né? Como o Hudson já falou. Então, a igreja doméstica, que é a nossa família, né? Os santos ali, que constituem essa família, vão adorar ao Senhor. E ali em Deuteronômio 6,5 fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E neste culto o Senhor é honrado. E aí o versículo continua: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, aonde, né, nós formos, nós vamos falar disso. E o Senhor é cultuado por meio das orações, como você já falou, é um momento de oração muito importante. A gente vai dar alguns exemplos do que a gente faz também. E a palavra fala, né, em Apocalipse: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E o Senhor é exaltado no meio dos louvores. Então, em Hebreus fala, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, a palavra, né, em toda ela, fala da importância de cada ato do culto doméstico. Então, o objetivo é esse, é conhecer mais o nosso Deus. Eu ia citar, inclusive deixei até aqui separado o Deuteronômio, porque esse texto é maravilhoso. É uma base para a né? gente. E eu vou perguntar, a terceira pergunta, vou perguntar diferente. Eu quero saber o que a Bíblia fala sobre o culto doméstico. Tinha culto doméstico? Essa é uma lá boa no passado? pergunta, né? Porque não existe essa regra na Sim, Bíblia, sim, né? sim. Então, não existe... Não existe assim, Faça faça o o culto culto doméstico doméstico. regularmente, Então, né? por que os Exatamente, cristãos fazem isso, né? É exatamente. É claramente isso, porque a gente precisa entender que, como eu falei inicialmente, que a família é uma instituição divina. Deus deseja ser adorado nos nossos lares. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos claramente que Deus estabelece o ritual de adoração na família. Antes mesmo de existir tabernáculo, templo, não, é na família. As pessoas cultuavam e glorificavam a Deus em suas orações nas suas respectivas famílias. Então, é muito importante entender que, apesar da Bíblia não ter um mandamento claro, faça culto doméstico todos os dias da sua vida. Sim. Não tem isso. Até porque a Bíblia, nós precisamos lê-la como completo, como uma revelação de Deus, como de fato é a revelação de Deus. Então, analisando isso claramente, vemos que o culto doméstico está inserido na vida do povo de Deus, desde sempre. Então, por isso que nós, como cristãos, e se você analisar bem, está um pouco fora de moda. E isso é preocupante. Sim. Preocupante, sabe por quê? Porque aí começam as responsabilidades da vida, não tem mais tempo, chego cansado em casa, e você começa a colocar um monte de desculpa pecaminosa, querendo se desculpar com Deus que sabe de todas as coisas. Então, assim, a gente precisa, nós como cristãos, precisamos resgatar o hábito do culto doméstico. Quando? Uma vez, 2 vezes? Todos os dias. Isso precisa ser disciplina na família. Isso precisa ser disciplina na família. Nós vamos falar um pouco depois, né? Claramente, assim, que as pessoas acham que tem que colocar o quê? Colocar terno? A mulher tem que colocar o cabelo para um lado. Formal, né? Se arrumar, se maquiar. Não, tem que ser algo simples, de modo que você consiga repetir para louvor da glória de Deus. Então, sim, a Bíblia ela fala do culto doméstico não de maneira taxativa e diretamente, faça culto doméstico, mas ela dá todos os princípios necessários para que nós entendamos que a adoração no lar faz parte da família do povo de Deus. E eu estava também analisando, e a gente vai ouvindo, né, algumas pessoas falarem a respeito disso, e a Simone Quaresma falou assim com muita propriedade numa live, né, que a nossa responsabilidade como família, como pais, não é só apresentar quando nasce o nosso filho aqui na igreja. A nossa responsabilidade é muito maior, porque você precisa apresentar Cristo diariamente para seu filho e também para a sua família. Exato. Porque nós estamos ali, como a Luane falou, apresentando um culto para o Deus da nossa casa, o Deus que nós servimos. Então, assim, às vezes as pessoas chegam, querem apresentar, acham assim que o ato de vir aqui na igreja e apresentar a criança ao Senhor já vai suprir as necessidades dela. Não. Exatamente. Diariamente, consecutivamente, sempre, em todo o tempo, o
culto precisa ser uma prática na vida cristã. Com certeza, Né? exatamente. Com certeza. Val, temos perguntas? Mais perguntas? Mas como implementar esse culto doméstico e como cultivar essa disciplina de maneira que não se torne densa nem legalista? E aí, Lulu? Olha, acho que o Hudson já deu aí um spoiler. Mas, pastor, eu queria que você falasse primeiro Sim. o que é legalista, ser legalista. Ah, sim, perfeito. Quando a gente fala sempre assim, falando, isso é legalismo, ou você é legalista, isso traduz a ideia de uma pessoa que é mera cumpridora de regras. Ou seja, a pessoa, ela cumpre aquilo simplesmente porque tem que cumprir, é um dever, ela cumpre aquilo regularmente. Então, quando você analisa, nossa, parece ser uma pessoa muito disciplinada, mas qual é a essência? Qual é a intencionalidade? Eu estou fazendo isso por qual motivo? Então, o legalismo, ele é atribuído para pessoas, necessariamente esse termo, para pessoas que simplesmente repetem os seus atos, apontam o erro nas outras pessoas que devem cumprir aqueles atos, porque é mandamento, não importa necessariamente o que está por trás disso. Então, é uma pessoa meramente cumpridora de regras. Sim. E, na verdade, quando a gente entende culto cristão, né, especialmente o culto no lar do cristão, ele é uma prática regular, é um hábito espiritual, certo? É diferente de você observar aquilo de forma legalista, ou seja, enxergando aquilo como um fim em si mesmo, você não sabe por que você está fazendo aquilo. Simplesmente alguém falou, você tem que fazer isso todo dia e você vai lá e fica repetindo a mesma coisa. Não é dessa maneira. Mas nós precisamos, sim, estabelecer uma diferença entre aquilo que é legalismo e aquilo que é o quê? Hábito saudável, hábito cristão, hábito espiritual. Isso a gente precisa deixar isso muito claro. Legalismo, a pessoa não adianta, ela não leva por muito tempo. Uma Não hora ela leva, cansa. desestimula, Exatamente isso. exatamente. Desestimula, porque exatamente. existe uma regra, né? Ela não entendeu porque ela está Sim. fazendo aquilo, né? E acaba que isso não vai acontecer. Mas quando a gente entende a importância disso, e claro, a gente acho que passa a ficar mais atento a isso quando a gente tem filhos, mas aqui a gente está, né, disposto a estimular os casais a Com já certeza. começarem. A gente precisa entender que o culto doméstico precisa ser simples, tão simples que a gente consegue fazer todos os dias. Porque Perguntar, porque quem tem crianças pequenas, tem outros de várias idades, isso. né? Como vocês resolveram isso? É bem verdade que não só nós dois, mas todo mundo está sendo engolido por uma rotina Verdade. completamente, né, estressante, E exaustiva, né, exaustiva, é muito trânsito, é muito estresse, é muito trabalho, muita atividade. Então, aquilo que a gente fazia em pouco tempo, a gente não faz mais. E a gente precisa se dedicar para que aconteça. E a gente também demorou a organizar isso, né? Lá na nossa casa, acho que por isso é bem legal falar que a gente também já começou e desistiu. Começou e aí foi engolido pela rotina e desistiu, mas a gente conseguiu organizar. E Graças a aí, Deus. graças a Deus, porque tem sido momentos assim Maravilhosos, grandiosos na sim. nossa casa, com a nossa filha, como ela tem aprendido. E foi muito legal, até sexta-feira passada, né? Que a gente estava falando sobre os atributos de Jesus na semana passada. E aí, o Hudson falando, e aí ela, porque nós somos o povo, não é, Alice? Ela, o povo da nova aliança. Aí eu falei, essa é minha filha. Ela gosta, tem teologia bíblica na veia. Então, ela participa e a gente vai falar de alguns pontos, mas voltando aqui para a pergunta, precisa ser simples. Não significa que ele não vai ser planejado. Sim. É, Eu totalmente preciso pensar. diferente. Tipo assim, vou sentar, deixa eu ver o que eu vou ler Não, hoje. Peraí, aí fica ali meia hora pensando. Não, ele precisa ser planejado. Então, assim, a gente sempre conversa ali no domingo ou na segunda de manhã o que a gente vai fazer durante aquela semana. Exatamente. Então, existe um mínimo de planejamento, mas é algo simples, ele não é algo formal. É algo que você vai procurar fazer no momento que a família está junto. E aí é uma outra questão, a minha família nunca está junto. A gente organizou os nossos horários para que tivesse um momento todo junto. Nós não estamos juntos em todos os momentos. Sim. Exatamente. Lá em casa funcionou como? No momento da refeição do jantar. Porque era um momento que a gente conseguia estar todo mundo junto. A Alice estuda de manhã, então às vezes no café da manhã é mais corrido, muito se acorda corrido. um De pouco manhã, lá em atrasado. casa é bem complicado. Sim. Então, não funcionava no café da manhã. Para muitas famílias, funciona no café da manhã. Sim, é um exato. momento bem fácil.
E a gente gostou muito de colocar no momento da refeição, porque a gente sempre senta para comer. Vocês sentam à mesa. A mesa com para certeza, comer. com certeza. Então, ali no momento, a gente acaba a refeição e já começa o culto doméstico. Que bacana. Então, acho que pra gente funcionou muito bem, porque é o momento da refeição. Sim. Então, ele sempre vai acontecer. Eu já vi famílias, né, comentando que acontece no almoço. Nossa, mas vocês sempre fazem... Sim, porque nós almoçamos juntos todos os dias, então ele vai acontecer. Nossos filhos já esperam. Por isso que a gente está aqui tentando transmitir para as pessoas, assim, são princípios, são formas de você organizar. Agora, existe um modelo que vai se adaptar a cada família. Cada família tem um certo costume, você precisa conhecer a sua própria família e, sim, ter disciplina para estabelecer o culto doméstico. Agora, obviamente, isso vai ser moldado pela própria característica e o ritmo da família. O importante é fazer. O importante é cultuar a Quando Deus. se tem filhos, é mais legal fazer sempre no mesmo horário, porque a criança já se tem uma acostuma rotina. com a rotina. Tem rotina. Então, naquele momento, a Alice já sabe que vai ter o culto doméstico. Então, ela já espera para aquele momento e hoje em dia ela já pede por este momento. Então, isso é muito interessante porque a criança se estimula. Agora, um ponto importante para os pais, quando têm filhos pequenos, observarem, é que essa criança não vai poder estar muito cansada, nem com muita fome. muito Então, cuidado, por exemplo, se a gente exatamente. fizesse culto doméstico antes do jantar, talvez não ia funcionar tão bem, porque ia estar doido Sim. para comer. Crente tem que fazer culto com a barriga cheia. Meu, verdade, é verdade. Esse é a Porque lei, né? várias vezes quando a gente começou, a gente fazia antes de dormir. Ah, E não, aí mas ela já estava tá, extremamente cansada. É E verdade. aquilo já não funcionava mais. Então, as famílias precisam se adequar. Mas pode ser algo simples. As famílias têm que colocar. Não precisa estar... Tem gente que faz, né? Sentado no tapete da sala. Né, sentado no sofá. O importante é a família estar ali junto, E Não Deus precisa é estar com glorificado. roupa de festa, Não. né, Luane? Roupa de culto, né? Pode ser sentado na cama, Pode, ser pijama, algo não tem problema descontraído, nenhum. exatamente. Isso. Agora eu tive uma dúvida. Aham. Existe algum assunto que nós não podemos tratar no culto doméstico? Não. Ou nós, como cristãos reformados, temos que falar das doutrinas bíblicas? É o momento certo para se falar das doutrinas bíblicas. Exatamente. É no culto doméstico que nós vamos, né, como pais, inculcar isso na cabeça dos nossos filhos. Nós não podemos achar que uma hora que essa criança passa na EBD no domingo vai fazer uma grande diferença na vida dela. Concordo. Até porque Porque não é não tarefa dos professores de escola bíblica Sim, dominical sim. discipular os filhos. Os professores, eles são, obviamente, vetores de bênção na vida dos nossos filhos, né? Eles atuam ajudando, né, a formação espiritual dos nossos filhos. Mas quem forma os filhos são os pais. A responsabilidade não pode ser terceirizada. E o que muitas coisas que a gente vê hoje são os pais querendo cada dia mais terceirizar a criação de seus filhos. Deixa que a igreja crie eles para mim, deixa que a creche crie, deixa que a escola crie. E isso é um pecado muito grave, porque o pai está perdendo uma oportunidade de discipular os filhos no caminho do Está Senhor. negligenciando. Negligenciando. Exatamente. E cabe aos pais exercer esse discipulado. Então, é o momento da gente discipular mesmo. Então, a gente vai falar sobre a depravação total do homem, a realidade do inferno. Sim, sim. Né? As crianças precisam... Não existe usar uma Bíblia diferente ou só uma historinha bíblica. Não, nós usamos a Bíblia, nós falamos as palavras da Bíblia. A Bíblia foi escrita para todos, não foi escrita para os adultos. Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Então, todas as palavras que estão ali, claro que uma criança pequena, a Alice muitas vezes vai perguntar o que Vai aquilo traduzir. significa. E também vamos- nós simplificamos, procuramos, obviamente, traduzir aquilo que, né, está no texto de modo simples que ela entenda, palavras que ela conheça, né? Assim como o Senhor faz conosco, Exato. né? Assim, assim como o Senhor exatamente. faz Assim como conosco. Deus faz conosco, já somos adultos, achamos que sabemos alguma coisa, mas na verdade Ele se rebaixa para falar conosco, para que possamos compreender plenamente a sua vontade. Assim também nós, como pais, podemos, assim, claro, traduzir aquilo, falar, por exemplo, do pecado. As crianças têm pecado, então é importante Sim. nós Exatamente. entendermos e levarmos a criança, não apenas falando, você é pecadora. Não, você é pecadora, mas há esperança para o seu coração. Então, os pais, eles não podem somente colocar, incutir na mente dos filhos parte doutrinária. Você tem que incutir, sim, que você é pecador, você precisa de arrependimento, mas há um Deus de toda graça que tem o poder de te dar um novo coração. Cabe aos pais deixar essa verdade para os filhos, né? As Não é verdades do importante. As Evangelho verdades do mesmo Evangelho. serão proclamadas todos os Nós dias dentro da compartilhamos nossa em nosso casa. lar, né, nos cultos domésticos, Jesus. Compartilhamos o próprio Cristo. Né, no primeiro encontro, né, salvo engano, eu sou meio assim ruim, gente, desculpa, mas ela é minha memória. Mas, salvo engano,
As mulheres, mulheres, as mulheres, são né? as memórias. Exatamente. Mas no nosso primeiro encontro, salvo engano, nós fizemos os 10 mandamentos. Não foi no primeiro, mas foi bem no início. Então, tá vendo? Já me equivoquei, mas eu sei que foi no início. Então, Isso. mas você veja que é possível plenamente você, por exemplo, se você for cultuar 5 dias na semana, 6 dias, você coloca ali 5 dias, você coloca 2 mandamentos por dia, certo? Então, você vai ali, se a sua criança for muito pequena, por que você não coloca um mandamento por dia e faz 2 semanas dos 10 mandamentos? Tudo com muita calma. Nós não precisamos correr. As pessoas têm mania e uma ânsia de querer correr e transmitir. Não, as crianças, nós aprendemos devagar. Você pode despejar um monte de coisa no coração da criança, a criança não vai absorver tudo. Então é importante você ali dosando e sentindo como é que a criança está absorvendo aquele conhecimento. Se você acha que é muito conteúdo, fraciona. Dá parte dele um dia, parte no outro, mas o importante é que o alimento da palavra seja passado todos os dias para os nossos filhos. Que a criança entenda, né? Se eu falar 10 mandamentos no mesmo dia, não, vai sem andar condição. por um, sai pelo outro. Quando a gente fez os 10 mandamentos, que a gente fez 2 por dia, e aí, com criança, né, a gente no outro dia, vamos ver quem responde primeiro. Aí, pra lembrar ela os pega a mandamentos pilha, do pega dia. a pilha, vai embora. Aí eu ia, tipo assim, que ia responder na frente dela, mas queria deixar ela responder, e aí ela acertava todos, porque ela queria gravar, né? Sim. Porque queria acertar no outro dia. Então, a criança tem E isso. você acaba estimulando isso, né? Então, a gente não precisa ter algo denso. Não, pode ser uma coisinha por dia, mas eu tô ali, ó. E os 10 mandamentos é algo tão clássico que o cristão precisa saber, Sim. né? Outra coisa que a gente já fez. Aquilo que você falou também, rapidinho, só para todo mundo entender, quando a gente falou exatamente da questão da revisão, e a gente faz, porque você tem que usar a linguagem que a criança tem. A minha filha vai fazer 5 anos, então eu preciso, como pai, usar uma linguagem que ela entenda. Sim. Não adianta nada eu começar a usar argumentos teológicos com uma criança de 5 anos, ela não vai entender. Sim. Eu não estou comunicando a verdade para ela, porque ela não compreende. Então, cabe a nós ter a sensibilidade e, a depender da idade da criança, transmitir esse conhecimento bíblico. E aí, o que o Luane falou? A nossa filha, como toda criança dessa idade, quer ser o primeiro, quer responder primeiro. Então, a gente usa o quê? Essa coisa da competição da criança, de querer ser a melhor e chegar primeiro e aprender primeiro, a gente utiliza isso a favor da mensagem do Evangelho. Então, o que a gente fala? Assim, a gente viu no primeiro dia, por exemplo, primeiro mandamento na segunda-feira. Segundo mandamento na terça, mas eu não vou iniciar no segundo mandamento. Você volta porque, lá, né? Porque Volta no faz primeiro. parte do processo de aprendizagem o quê? A revisão. Não adianta nada você falar naquele bom. dia e depois esquece e parte para a próxima. Não funciona No assim. último dia, nós falamos dos 10. Exato, Falamos claro. dos Mas 10. assim, o processo de aprendizagem, ele é devagar e ele precisa fazer revisões. Então, a gente faz assim, ontem, por exemplo, na terça-feira, ontem nós vimos o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Quem acertar primeiro vai ganhar. Aí ela, não, eu sei. Então, assim, a gente utilizou isso para revisar, mas muito importante para as pessoas entenderem é que você não pode gastar muito tempo na revisão também não, porque senão você não anda. E o culto doméstico tem que ser uma coisa dinâmica, Isso que eu não ia pode perguntar. travar, não pode travar. Dependendo da idade da criança, do adolescente, Tem que moldar. você tem que moldar, Tem né? que moldar, exatamente. Os pais Quando têm que a tatear isso. gente não fazia todos os dias, quando ela era bem pequenininha, mas às vezes a gente só lia o versículo. Exatamente, Né? nós Aquilo sempre não fizemos isso. estava organizado ainda na nossa casa, né? Mas às vezes a gente só lia o versículo. E a capacidade de retenção da criança muito pequenininha é muito pouco. Muito São pouco. segundos e ela já se perde, né? E se a gente prolongar demais, essa criança começa a cansar. Aí aquilo começa a ser chato. E essa não é a ideia. Não pode ser a ideia. Né? de O culto forma doméstico alguma. ele tem que ser prazeroso. Sim. A criança tem que querer, né? Claro, quando é adulto, eles podem pegar, né? Quando fosse só nós dois, né? Podia pegar, fazer um estudo grande, aí a gente tem mais tempo. Mas quando a gente tem a criança pequena, não dá para ser assim, porque senão não vai funcionar. Aquilo torna muito pesado, Pesado. né? A O criança culto começa doméstico a tem que achar ser chato leve, mesmo. tem que ser um ambiente de adoração. Você está expondo a palavra, mas você está adorando a Deus. Então, assim, você tem que levar isso para a própria criança compreender isso, especialmente que o culto doméstico é prazeroso. É um Deus está prazer ali, adorar ao está nosso presente, nós estamos diante de Deus, diante da presença de Deus. Então, é importante isso para a criança não carregar isso como um peso. Ah, papai e mamãe fizeram isso, era muito chato, fazia o tempo todo, ou gastavam muito tempo. Muito cuidado para também nós não sermos pais enjoados, Sim. entendeu? Nós temos que ter lá muito A cuidado. criança vai perder o gosto Não daquilo, pode né? perder o gosto. Então, nós temos que fazer o quê?
um culto doméstico, mas que seja leve, de modo que eu transmita a verdade do Evangelho, mas numa linguagem que a própria criança vai se identificar com ela, utilizando às vezes até a própria característica dela, como eu falei da Alice, Sim. uma competição, mas para que ela entenda que ela precisa lembrar do ensino. Eu utilizo aquilo para ela ter um gatilho, para ela conseguir responder com maior rapidez e entender a importância de gravar. É importante a criança gravar também. Então é isso, a gente vai fazendo de forma leve, né? Eu tenho uma pergunta para vocês, que foi uma dúvida que eu tive há um tempo atrás. Eu tenho tentado implementar os cultos diariamente lá em casa. Eu não vou dizer que funciona todos os dias, mas eu tenho me esforçado, né? Eu e minha família. Mas a dúvida que eu tive é a seguinte: qual é a diferença do devocional para o culto doméstico? Eu estou perguntando por que isso. É uma dúvida que eu tive, porque às vezes a gente achava assim, fazia o devocional com o filho, não vou dizer a criança só pequena, né? Não, já fiz o devocional hoje, não vou fazer o culto. Preciso do devocional e preciso do culto. Ainda que eu faça o devocional com a minha família ou com meu filho, eu ainda preciso do culto? Essa é a minha pergunta. Partilhar de Cristo no lar nunca é demais. Nunca é demais. Nunca é demais. Agora, você, como no seu lar, a gente precisa sentir um pouco as coisas, sabe? Sim. O devocional, muitos evangélicos utilizam esse termo, que é basicamente um momento a sós com Deus, um momento de compartilhar a palavra, um momento de oração, um momento, às vezes, de você ficar silente, calado diante de Deus, para que ali Deus ele comece a te visitar. Então é muito importante isso, mas é a prática da meditação bíblica, seja como for, você vai chamar de devocional, meditação bíblica, Lectio Divina, não interessa o nome. Claro, existem métodos para isso, mas o importante é fazer. Eu acho que o culto doméstico, ele é importante porque aglutina toda a família. Às vezes o devocional você não consegue fazer isso, porque às vezes você mãe, você pai, você tem o seu momento também de devocional ali. Então é importante que não tenhamos apenas momentos a sós, mas tenhamos momentos com toda a família também. Entendi. E aí o culto doméstico é excelente para conseguir aglutinar todas as coisas. Entendi. E o interessante também do culto doméstico, vocês levam os filhos a conhecerem a realidade da igreja e orar pelos motivos também da igreja, né? Sim. Com certeza. Você contextualiza, você insere a criança na vida da igreja. O momento da oração é um momento que faz parte do culto doméstico, é um momento muito importante. E importante por diversos motivos. Um deles é esse, a gente ora pelos motivos da igreja. Então faz a criança conhecer. Eu lembro até quando a Beatriz estava internada, a Bia. Sim. É verdade, E a é Alice verdade. orava muito, muito, muito. Aí, quando ela ficou boa, a Alice todo dia glorificava porque ela tinha saído do hospital. Então, assim, ela viveu aquilo ali. Então, isso é muito legal porque ela está vivendo ali, aprendendo, crescendo, aprendendo que ela também ora pelos seus irmãos. E que ela faz parte de um povo. Faz parte de um Ela povo faz que parte a de um gente povo. luta junto. Exatamente. É o corpo, né? Exatamente. É o sentimento que a gente vai colocando nossos Isso. filhos. Olha só, nós estamos felizes se o nosso irmão estiver feliz. Exatamente. Agora, exatamente. outros momentos importantes dessa parte da oração é ouvir o que a criança tem, porque às vezes a criança, naquele momento, se abre. Qual é o motivo que você quer orar hoje? E aí uma coisinha que estava guardada lá no coração dela, porque eu tô triste por causa da escola, porque aconteceu isso, porque hoje a gente descobre algo. Então, eu acho que a criança começa a se abrir. As lutas também da própria família. Então, as famílias, né, estão vivendo um momento difícil. Então, a criança está participando daquilo. É tão importante, né, da criança estar junto ali, orando para aquele motivo, e depois a gente vê ali o Senhor concretizando, trazendo as bênçãos, ou não vai acontecer aquilo, e a gente mas tudo é para a glória de Deus. E um momento que a gente sempre faz lá em casa, nessa parte da oração, é o momento da gratidão. Isso é muito E a importante, gente faz. muito Pelo importante. que você é grato hoje? Ela já faz a pergunta pra Já gente. inicia o culto assim. Assim, a Já gente inicia o assim. culto Mamãe, ela começa, mamãe, pelo que você é grata hoje? Então, a gente ensina muito isso, que a gente é grato por tudo que a gente tem, por tudo que a gente não tem, porque o Senhor dá o que a gente precisa. E ainda que o dia não tenha sido tão bom assim, Pelo nós dia que não precisamos foi tão ensinar as bom, crianças a entender que elas precisam ser gratas, ainda que o dia tenha sido difícil. Então, aconteceu isso há pouco tempo, eu estava muito... Era um dia que eu estava muito mal, fui para o culto doméstico chorando. E aí eu falei isso para ela, filha, foi um dia muito difícil. Você está vendo que a mamãe está triste, mas a mamãe é grata ao Senhor e tal. E então, é um momento que a gente ensina isso. Esse momento da gratidão é um momento que sempre tem. muito Então, importante. nesse momento oração, nós temos muitas coisas para ensinar para os nossos filhos
ir para conversar com eles, para descobrir, né, as coisas novas e para ensinar mesmo, né? E aí, alguns exemplos que a gente faz, né, lá em casa, a gente vai disponibilizar depois um material para os pais com alguns exemplos que a gente roteiro. faz. A gente, Tipo um quer, a roteiro. gente quer estimular as pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem como começar. Sim, é verdade. Ah, que lindo esse episódio, mas por onde eu começo? A gente vai fazer Porque às mais para os pais, né? Mais porque os casais o caos podem às vezes usar. está instalado, então as pessoas às vezes não conseguem iniciar. Então a gente vai tentar disponibilizar uns 2 a 3 roteiros de culto doméstico. A gente vai disponibilizar para as pessoas, depois a gente vai colocar aqui embaixo no vídeo, né, do YouTube, um link para as pessoas acessarem no nosso site isso. E lá a gente vai disponibilizar 3 roteiros como uma ideia, uma roteirização do culto doméstico. Claro, ali vai estar, faz isso, faz aquilo, mas assim, a ideia não é essa. Nós Entendi. queremos dar exemplo para que as pessoas, a partir dessas ideias, elas desenvolvam o seu próprio costume Pode familiar. adequando na casa Pode da pessoa, adequar, né? exatamente, sem Pastor engessar. Hudson, eu quero fazer uma propaganda. Ah. Eu posso fazer uma propaganda? Pode. Pode? Nós temos aqui na nossa igreja uma livraria. É verdade. Eu quero convidar, inclusive, quem está assistindo a vir conhecer a nossa livraria, É porque verdade. é um orgulho nosso. verdade. Né? Os irmãos podem vir aqui e ver os livros, o que tem, o preço é super acessível, mas eu sei que vocês têm aí materiais Sim. para nos apresentar. Olha, eu separei aqui da nossa livraria também 2 livros muito especiais. O primeiro deles, que eu vou falar aqui com vocês, que é o Adoração no Lar do Joe Bick, do pastor Joe Bick. Ele é um teólogo muito famoso, é um pastor. Eu tive a oportunidade de ouvir a pregação dele presencialmente em São Paulo, quando eu fui numa conferência de Santos no Mundo, né, lá em São José dos Campos. Um homem de Deus, um homem muito piedoso. Ele é do seminário do Puritan Reformed Theological Seminary, nos Estados Unidos, o seminário puritano, né? E aqui nesse livro, Adoração no Lar, é um livreto muito pequeno, poucas páginas, bem fininho, bem pequenininho. Ele fala exatamente disso, do resgate, da importância do resgate do culto doméstico. E aqui, obviamente, ele coloca princípios claros e práticos para que as pessoas possam resgatar este costume tão maravilhoso, essa disciplina espiritual. E aqui também, bem conhecido também, esse aqui é da Fiel também, se não me engano. Os 2 são da editora Fiel. E esse aqui é A Vida Cristã, do Jay Adams. O Jay Adams aqui, ele não está falando somente de culto doméstico. Ele está procurando resgatar várias questões relacionadas à vida cristã no lar. E dentre elas também está o culto doméstico. São 2 livros pequenininhos também. Esse aqui tem um pouco mais de página, mas são pequenos e de fácil leitura. Você pode fazer isso aqui no seu devocional. Onde você dormir, por exemplo, você pode ler aqui, ler umas 4 páginas, ler um capítulo, ler 2 capítulos, digerindo, devagarzinho. Eu acho que vai edificar muitas pessoas também, como assim me edificou demais também esses livros. Nesses livros, eles vão trazer um resumo desses valores, né, da importância desses valores. Mas existem livros que também nós podemos utilizar no culto. A gente sempre vai querer trazer a Bíblia. Sim. Tá? A Bíblia é o centro. É o a centro. regra. Mas a gente pode usar histórias bíblicas, ou histórias, né, que estão ali fundamentadas, né, na Bíblia, para utilizar também, às vezes, também com a criança. Então, eu quero utilizar uma história, posso, mas eu sempre tenho que trazer ali um versículo da Bíblia. É muito importante os pais lembrarem disso, né? Que a Bíblia precisa estar presente, mesmo que seja um versículo que você vai fixar dentro daquela história que você contou, né? Acho que isso é bem importante falar, porque às vezes a pessoa se prende, né? Ou, eu estou sem ideia, e desiste. Não, nós temos muitas possibilidades. Uma outra possibilidade também é pegar o que a criança está aprendendo na escola dominical. Sim, exatamente. Então, as Reforçar. professoras aqui, por exemplo, mandam, né? A gente manda o que foi ensinado naquela semana. Então, eu posso pegar O que não aquela falta é história, material aí para você usar no culto doméstico. aquele contexto ali e falar cada dia um pedacinho com a criança. Posso pegar o culto noturno. Então, o que o pastor pregou? Exatamente. Posso usar aquele texto e estudar com os meus filhos, com a minha família. E a gente gosta muito de pegar, assim, às vezes, igual ele falou dos 10 mandamentos, a criação. Então, a gente foi um dia, cada da dia criação da nós criação. fizemos, é verdade, foi muito bom. dia. O que Deus Falou criou no primeiro dia? depois no Aí ela segundo fala, mesma dia, coisa, a no gente segundo lembrou. dia, o que Deus criou no primeiro dia? 3, 2, 1, quem fala primeiro? Aí ela, eu sei. Aí a gente fazia assim, luz. A luz. Né? E Gesticulando, é importante também, pelo menos nossa filha de 5 anos, a gente também gesticula para ela lembrar,
que Deus criou? Luz, separação, entre a noite e o dia. Então, é muito Gente, legal. ia ser bom para mim, tá? Porque Pô. eu gosto disso. E a gente, às vezes, também pega um capítulo. Então, por exemplo, Salmos 23, Salmos 24. Nós fizemos também. Salmos 23 foi muito especial lá na nossa casa. Foi maravilhoso. Então, a gente foi um versículo por dia ali, dia. aquela coisa bem devagarzinho, você expondo. Por que o Explicando. Senhor é nosso pastor? Você explica para a criança que ela tem um pastor. Jesus Cristo é o pastor da nossa alma. Então, assim, na verdade, o texto ele fala: de nada tenho falta. Então, minha filha, tudo aquilo que Deus te deu, verdadeiramente, é porque Ele quis te dar. E aquilo que Ele não te deu é porque você não precisa. Deus te deu o suficiente, então você tem que entender, você leva a criança a compreender que em Cristo ela é satisfeita. Apesar dela não ter tudo que ela quer, mas Cristo Jesus preenche todos os vazios do nosso coração e Ele completa a nossa vida. Ele é o nosso verdadeiro tesouro. Então a gente foi expondo versículo por versículo. Então assim, gente, é devagarzinho mesmo. Não precisa demorar. Culto doméstico pode durar de 5, 10, às vezes uma criança mais velha, 15 minutos. Não 15 tem minutos. problema. Mas o importante é compartilhar o Evangelho de Jesus com as nossas crianças, ensiná-las no caminho do Senhor e encaminhá-las para uma palavra de gratidão. Isso é muito importante. As pessoas são muito ingratas hoje em dia, muito ingratas. Então nós precisamos levar a criança a entender a gratidão e também, apesar do dia não ter sido tão bom, é necessário sim agradecer a Deus, inclusive pelos dias que não são tão bons assim. Ontem, na nossa casa, nós fizemos o culto e nós meditamos no Salmo 1º. Maravilha. Foi Maravilhoso. Foi uma experiência, assim, uma comunhão. Eu tenho, assim, começado a experimentar, né, vivido essa experiência, que, na verdade, não é só para quem tem filho pequeno, Não, é de para jeito nenhum. a família. A gente pra está falando família. muito de filho pequeno, É, porque nossa é a nossa realidade, realidade, né? né? E eu estou É. entendendo, né, que o meu já não é tão pequeno assim, os da Val já não são tão pequenos, já são casados. 2 boi velhos já, né? Ela vai Gente, fazer estudos densos com o marido dela, É verdade, é verdade. né? Preparar o culto noturno no próximo domingo. Eu ajudo. Eu sei. Mas é uma experiência Isso é ótimo. incrível. Isso é. Gente, mas é muito bom, né? Você poder viver isso, a experiência da palavra. Porque há uns anos atrás, talvez nós não tínhamos esse entendimento de como viver realmente o Evangelho. E nós precisamos muito dizer que o culto doméstico é muito importante, porque a nossa vida não é só o culto de domingo. A nossa vida é o restante da semana. Exatamente. E a nossa vida é um altar de adoração a Deus o tempo todo. Exatamente isso. A nossa vida precisa ser o altar. E nós, num programa anterior, falamos sobre a mulher como proclamadora da ressurreição de Cristo. Nós, mulheres, somos as proclamadoras desse ensino dentro da nossa casa. Verdade. Não é mesmo? Independente da idade dos nossos filhos, se pequenos, médios ou grandes, mas a nossa responsabilidade como mulher é organizar tudo isso, não é Com verdade? certeza, é Isso verdade. mesmo. É verdade. E eu acho que a gente pode encerrar falando para as famílias assim, não desistam. Não desista, Se uma semana não der certo, Concordo. retorne, recomece, porque as coisas vão se ajustando Concordo. e quando a gente vê aquilo ali está fluindo, está funcionando. E uma coisa é certa, oposição vai acontecer. Ah, é Então, verdade. é natural. Gente, você iniciou o programa falando, você iniciou o dizendo cachorro isso, vai né, latir, Val? a criança vai chorar, então Não, assim... o vizinho vai bater na o vizinho porta, vai né? Tem um bater. pouquinho de sal aí, um açúcar. Se ele oferecer um bolo, aí já é É outra coisa. verdade. Não, chama o vizinho, Chama o vizinho para também. fazer o culto doméstico, Faz o- participar do culto Faz doméstico. um pequeno grupo com o vizinho, Exatamente, aproveita. exatamente. Então assim, gente, resumidamente, a coisa precisa ser leve de modo e simples também, para que sem ser simplista. Então é simples, sem você falta de planejamento, não pode acontecer. Agora você precisa preparar ali, prepara no domingo, separa alguns textos para o seu filho ou para mesmo para o casal mesmo, para ali desenvolver durante a semana. Um mínimo de organização é necessária, porém não é necessário qualquer tipo de engessamento. Nós não podemos fazer isso. Tem que ser uma coisa leve, de modo que você consiga repetir todos os dias e o nome de Deus seja glorificado todos os dias. Lá em casa, basicamente, só para resumir, para todo mundo entender, lá em casa a gente inicia com uma palavra de gratidão. Então, na minha filha, a primeira coisa nós endereçamos a ela. Então, Alice, pelo que você é grata a Deus por hoje? Aí ela fala, papai,
mamãe, eu sou grata a Deus por isso, por isso, por isso. Aí eu falo, então glorifica a Deus por esse motivo. Ela vai e glorifica. Aí depois ela gosta de perguntar para a Luane, né? Mamãe, pelo que você é grata? E assim vai. E depois ela pergunta para mim, eu sou sempre o último ali a perguntar e eu também glorifico. Depois desse momento, nós tiramos um momento, pode cantar um cântico, né, cantar um louvor. Depois a gente vai para um momento de oração. A gente fala assim, olha, nós estamos com um pedido de oração nisso, nisso, isso. Minha filha, vamos orar, nós precisamos de um milagre. Papai e mamãe não conseguem fazer isso, mas Deus pode fazer todas as coisas. Ou também pedidos da igreja. Ó, nós temos um irmão assim que está acamado, está no hospital, está dodói. Nós vamos orar por ele? Vamos. Aí a gente ora junto. Então, depois a gente compartilha o alimento da palavra. A gente abre a palavra, lê o texto, explica o texto e aplica o texto para a criança numa linguagem que ela consiga fazer, claro, dentro do contexto de criança pequena, e depois, louvado seja Deus, está encerrado e o nome de Deus foi glorificado. O importante é ser leve, constante e termos disciplina para colocar isso em prática para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Amém. Isso mesmo. Amém. Então, nós ficamos por aqui. Mais uma vez foi maravilhoso tê-los conosco. Espero que voltem mais vezes Foi um grande prazer. para novos assuntos, novos esclarecimentos, que sempre é edificante para nós. Amém. Amém. Ô, Val, a gente vai abrir Muito sessões obrigada. para o pastor vir de vez em quando, né? Porque é um papo de mulher cristã, mas nós vamos dar oportunidade para o Para os pastor. homens também. Exatamente, exatamente. E não se esqueça também que eu vou deixar aqui linkado aqui aqui embaixo, né, no box de informação do vídeo, nós vamos colocar o link lá para você poder acessar o nosso site e ali ter à sua disposição alguns roteiros de culto doméstico para você conseguir colocar isso em prática também. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Gente, o nosso papo de mulher cristã chegou ao final, infelizmente. Mas nós queremos que você distribua o link do nosso programa para quem você quiser, porque é muito interessante. Você vai com certeza propiciar e ensinar uma bênção para outra família. Tchau! Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.